Olá, bem-vindas ao podcast Por Minhas Mamas, destinado a mulheres, suas mamas e suas histórias. Esse é um lugar de fala, mas principalmente um lugar de vida. E para começar a inaugurar esse podcast, eu tenho aqui comigo a Isa. Não poderia ser um convite mais especial para a gente inaugurar aqui. Então, a mulher incrível que é a Isa se tornou minha amiga através de um espaço de rede social, conhecida também como Isabela Ribeiro, 35 anos, casada, 2 filhos, cientista, fisiologista, professora e uma curiosa. E que, então, como eu disse, a vida me deu de presente e se tornou uma amiga para mim. Então, Isa, bem-vinda. Obrigada. É um prazer, assim, imenso estar aqui. Eu não tinha como recusar esse convite, você sabe, né? Vim lá de São Paulo. Tô super feliz de estar aqui. Uma delícia. Não vejo a hora de saber o que a gente vai conversar aqui. Tô amando tudo. Obrigada mesmo. A gente vai falar sobre vida, né? Um bate-papo. A ideia desse podcast é a gente trazer realmente luz para esse tema, no sentido de que ainda é um lugar de muito tabu quando a gente envolve o câncer de mama e a história feminina, mas esse podcast não é pra gente falar de câncer de mama. A gente vai começar com esse assunto, mas esse podcast é pra gente falar sobre vida, sobre a vida que continua, apesar de um diagnóstico oncológico, né? E eu acho que não tem pessoa que represente mais isso pra mim do que você. Realmente eu vejo muita vida na tua vida, né? Muita alegria com a sua história, sem romantismos, né? Que a gente vai falar disso hoje. Isso é o mais importante. Porque não tem romantismo nisso tudo. Então, acho que você sempre deixou isso muito claro, assim, das dificuldades e tudo, no você contar a sua história. Então, eu acho que eu não vejo forma melhor da gente começar esse primeiro episódio pedindo para você falar um pouco como foi ser diagnosticada com câncer de mama tão jovem. Vamos lá, então. Eu comecei essa história tem 2 anos e meio, né? Eu tinha 33 anos, 2 filhos pequenininhos. A Maria Flor estava com 4 anos, que a minha mais velha hoje tem 6. O Benjamin ia fazer 1 aninho. Ele estava naquela semana do aniversário. E eu já tinha perdido meu pai, né? Eu tinha uma história com câncer que não foi uma história de final feliz. Porque meu pai teve um diagnóstico muito tardio, muito tardio. Era um câncer que, né, não tinha nada a ver com o câncer que eu tive. Mas era uma história triste. Era a referência que você tinha. Era a única referência, porque eu vivia aquilo muito intensamente, meu pai. Né? E ele faleceu, ele tinha falecido há 3 anos naquela ocasião. E eu lembro que eu estava amamentando o Benjamin, né? Eu amamentei a Maria Flor 1 ano e meio. Eu estava amamentando o Benjamin. E aí, em janeiro, mais ou menos, eu percebi um carocinho. Eu falo sempre que essa história é muito maluca, porque eu fui tomar banho, passei em frente ao espelho e eu falo que eu ouvi um soprinho, assim, eu não sei explicar. Eu não tinha o hábito de fazer um autoexame, não fazia. E eu passei em frente ao espelho, ouvi um soprinho, era como se eu tivesse pensado assim, deixa eu fazer um autoexame, deixa eu ver minha mama. A mama na amamentação é aquela mama cheia de carocinho, né? Já é grande, já é difícil de examinar, Super, exatamente. E eu tinha silicone, né? E assim, eu tinha bastante leite, né? E aí eu tinha acabado de amamentar, fui tomar banho e olhei no espelho e, sei lá, do meu jeito, porque não era um hábito pra mim. E palpei as 2 mamas e senti um carocinho que me chamou a atenção. Mas não é porque ele era muito diferente dos outros. Eu não sei explicar por que ele me chamou a atenção. E ele era bem superficial. E aí eu palpei assim e falei, nossa, esse carocinho aqui é diferente. Eu acho que ele era um pouquinho mais durinho, mas ele era muito parecido com os outros. Era como se fosse um carocinho de azeitona. E quando eu entrei no banho, eu pensei assim, nossa, imagina se isso é um câncer de mama. Como é que eu vou contar essa história depois? Eu olhei no espelho e quis fazer um autoexame. Por que eu fiz isso? Eu sei que aquilo ficou na minha cabeça. Mostrei pro meu marido, que é médico, né? Ele falou, não, parece um ductozinho entupidinho, porque eu tinha muito isso, né? Eu tive algumas mastites, mas nas 2 mamas. E aí ele falou, não, acho que não é nada, mas aquela pulguinha ficou. E aí, no dia seguinte, eu liguei para o meu médico, que tinha feito o parto do Benjamin, e ele falou, vem aqui. Vi aquilo, ele viu e falou, não parece nada mesmo, mas vamos esperar ali 1 mês, se não diminuir ou se aumentar, a gente faz um exame de imagem
E aí não diminuiu, não aumentou, mas eu fui atrás, falei, ó, eu quero fazer isso. E aí eu lembro até que eu não fui buscar o pedido de exame, o Rafael que fez, né, meu marido que fez o pedido, fui fazer. Mas antes eu pedi um monte de exame. Toda errada eu, né? Mas assim, enfim, eu fiz um monte de pedido, um monte Já de... põe mais coisa aí. Já botei um monte de coisa e um ultrassom. Falei, por quê? A minha cabeça era essa, assim, o médico do ultrassom, que é um médico que vai fazer, já me fala alguma coisa. E aí o médico do ultrassom já me falou assim, não parece nada muito diferente, mas é bom investigar. E ele ficou muito tempo ali naquele carocinho. Aquele dia eu já fiquei bem ansiosa. Que é aquela sensação que a gente tem às vezes de, tipo, alguma coisa vai acontecer, né? É isso. Eu cheguei em casa, chorei muito. Falei, Rafa, se for alguma coisa isso, eu não sei o que a gente vai fazer. Porque estava começando a pandemia. E a gente já estava entrando naquele clima de medo, que ninguém sabia o que estava acontecendo, não sabia o que iria acontecer. E aí eu fiz a ressonância numa segunda-feira. Na terça-feira, o laboratório ligou para o meu marido, que era o médico que solicitou o exame, e pediu para buscar o resultado. Eu falei, por quê, né? E aí, quando eu cheguei lá, era um BIRADS 4, e aí pedia uma biópsia. Daí você já procurou nisso, correu? Aí já corri, procurei, fiz a biópsia, e teoricamente, ali começou a pandemia, pegou mais, assim, porque demorou, assim, uns 10 dias isso, e daí, nessa época, tava tudo fechando, tudo lockdown, fechando, já tava mais difícil, laboratórios todos, os mais afastados do centro estavam fechando, eles estavam concentrando exames mais importantes nos mais, né, nos centrais. E aí eu consegui fazer a biópsia. Eu lembro que ia ficar pronto assim numa quinta-feira. Numa terça-feira eu recebi um e-mail dizendo que estava pronto. E eles disseram que não entregavam esse resultado pela internet, mas quando eu cliquei, estava pronto o resultado e abriu. E nesse mesmo dia, o Rafael chegou com sintomas de Covid. E as duas crianças brincando. Ele chegou um pouco mais cedo, ele falou, acabei de fazer uma tomo. Não tinha testes como tem hoje, né? A gente não sabia nada. E ele falou, eu vou ficar isolado, porque eu tô com medo. Eu não acredito. Nesse dia, então, você... No mesmo dia. você descobriu, você ficou sozinha ainda. Exato. Mas assim, ele sentou e falou que ele ia ficar isolado, começou a arrumar um quarto para se isolar, e a gente sentou assim na mesa já um pouco longe. Eu falei, nossa, o resultado ficou pronto. E aí eu abri, e aí tava assim, carcinoma ductal invasivo, grau 3, e ficou já tudo branco, eu já não sei mais o que tinha. Eu sei que quando eu olhei, eu falei, Rafael, é um câncer. E aí ele ficava, como assim? Como assim? Eu sei que se eu te falar agora o que exatamente eu senti, eu vou inventar, porque eu não sei. Eu falo que foi uma pausa, assim, no tempo, é como se fosse um hiato, assim, que eu não sei o que eu pensei. Eu lembrei do meu pai, ficou tudo branco e, sabe, assim, meu mundo caiu, mas ao mesmo tempo eu via meus filhos brincando, completamente alheios àquela situação. E eu falei, o que eu vou fazer? Porque a única história que eu sei sobre isso é do meu pai. É ruim. E aí eu não consegui nem chorar. Eu sei que eu liguei pra minha mãe veio, e tava todo mundo isolado já. Foi no dia 31 de março. E aí já estava todo mundo isolado, minha mãe veio. Eu lembro que eu liguei, assim, para algumas pessoas para me apoiar, para uma prima minha que tinha acabado a residência em gineco, que eu falei, ela deve saber, um mastologista bom. E aí foi quando ela me indicou, o professor dela, e já mandou os exames para ele. Ele falou, nossa, é pequeno, fala para ela vir amanhã no consultório. Ele abriu o consultório, fui. Então, assim, aí começou todas eu falo sempre, assim, as ferramentas foram aparecendo e eu fui clareando. Foi clareando. E aí, fui sozinha, né? E no meio da pandemia? No meio da pandemia. Eu me lembro que eu saí de casa, assim, eu moro um pouco longe da Castelo Branco, que é a rodovia. Eu lembro que nesse dia desse médico, eu fui até a Castelo, que normalmente dá, assim, uns 15 minutos, sem nenhum carro. Em São Paulo, sem nenhum carro perto de mim. Nenhum carro. E o Rafael ficou isolado. E eu fui no médico com meu irmão, que é morre de medo de tudo. Depois eu vi que ele tava com o celular no bolso, gravando a consulta, assim, todo mundo com medo. A gente tentou fazer chamada de vídeo pro Rafael entender tudo. E eu lembro que o médico perguntou assim, o que você quer fazer? Depois que ele me explicou, eu falei,
como assim? Eu quero arrancar tudo daqui para baixo, arranca tudo. Você não pensa em nada mais, não pensa em beleza, em reconstrução, nada. Eu falei, eu quero que você tire tudo. Mas sabe que essa é só depois a gente vai retomar ali com outras coisas que eu quero te perguntar em específico do diagnóstico, mas isso é uma coisa legal, eu acho que para as pessoas, as mulheres que passam por isso, que eu vejo na prática diária do consultório, que é exatamente esse momento que eu ouço isso. Com raras exceções da mulher que já chega e fala, eu não quero tratar por isso, prefere não tratar do que passar por aquilo, mas a grande maioria das mulheres diante do diagnóstico, elas fazem exatamente isso que você falou, tira tudo. Mas o que eu vejo em contrapartida, e que depois a gente vai chegar nessa parte da sua história, é que quando passa a tempestade, um ano depois que o tratamento todo foi, o que eu vejo é que aí volta a preocupar, né? Daí talvez aquilo que a mama que ficou torta, ou a mama que tirou, ou a reconstrução, ou aquilo, ou aquele outro, aí vai voltar a ter importância. Porque no fundo, a gente tem esse tabu social de que o câncer né? O câncer vai ter, né? É importante que a gente diga isso, assim, como muitas pessoas estão nos ouvindo, que vai ter câncer de tudo quanto é tipo, né? Então, assim, quando a gente fala em diagnóstico oncológico, a gente tem que saber aonde é esse câncer e como ele começou. Né? Porque é aí que a gente vai estar falando de algo muito grave, que é a principal forma das pessoas associarem, que é o que você falou que foi como foi com o seu pai. Mas a gente fala hoje num diagnóstico de câncer de mama que 70% das mulheres vão curar. Independente do estadiamento. Se a gente pegar o estadiamento, ou seja, descobrir bem no comecinho, a gente está falando de uma taxa de cura acima de 90%. Então, a gente precisa trazer luz para essas diferenças, né? Então, é importante também que as mulheres, diante desse diagnóstico, por mais que nesse momento seja isso que você falou, que naquele momento que você fala assim, não quero saber de nada, eu quero que você tire isso aqui, né? Mas ter esse olhar de que a gente está diante mesmo de algo que depois vai ser importante. Eu sei que você tem isso para me contar daqui a pouco. Mas eu quero que você me fale o que foi, assim, se você pudesse dizer pra mim, o que foi mais difícil nesse primeiro mês, assim, nesse começo do diagnóstico? Qual foi a maior dificuldade que você teve? Eu posso resumir em uma palavra, que eu tenho certeza que 100% das pessoas que vão escutar a gente vão concordar, assim, é medo. Medo, muito medo, muito medo. É como se eu tive medo. E eu tive um pouco de vergonha também. Fala disso, Isa. De falar sobre o diagnóstico. Meu pai sempre teve um monte de problemas, assim, de saúde, né? Então, toda a família do meu pai tem colesterol alto, eu tenho hipercolesterolemia familiar, meus filhos têm, a família toda do meu pai tem, meus tios, meus primos. Então, é uma questão familiar, assim, muito, sabe, presente. E aí, meu pai infartou muito jovem, com 38 anos, por conta do colesterol, que a gente ainda não sabia, a gente não sabia nada disso, né? Meu avô infartou, o pai do meu pai morreu de câncer de laringe. Ele fumava, né? Mas, assim, tinha um histórico que era, né, nesse sentido, assim, então também foi uma coisa super grave, também descobriu muito tarde. Então, eu tinha um pouco de vergonha de contar a minha história, de todo mundo. Olha que absurdo o que passa na nossa cabeça. Assim, nossa, mas tão nova? Nossa, mas o que você fez para ter um câncer de mama nessa idade? É um absurdo tão grande, mas eu tive vergonha. Eu tive vergonha e muito medo, porque eu tinha 2 filhos pequenos, né? A minha grande preocupação era isso. E eu tinha muito medo pela minha mãe também, porque eu falava, coitada, tudo que ela passou com meu pai, e agora a filha dela, o que vai ser da vida dela se eu morrer, entendeu? Eu não pensava muito em morrer, eu não achava que eu iria morrer, assim, logo no primeiro instante, assim, eu não sabia a dimensão daquilo, eu não sabia nem o que era um grau 3, o que significava tudo aquilo, né? Uhum. Pouco diferenciado, não diferenciado, eu não sabia nada. Eu só olhava aquilo e falava, gente, o que é isso? Eu sei que era um carcinoma invasivo e eu fiquei muito assustada. E eu tive muito medo. Então, acho que esse primeiro momento, tudo que passa na nossa cabeça não vai dar certo, assim. E você como super, né, entendida da área, né? A tua formação não é médica, mas você é fisiologista, você entende da fisiologia humana, você entende de termos técnicos. Acho que torna as coisas ainda mais difíceis, né? Quando você começa a entender, assim.
A ignorância é uma bênção, né? Ontem mesmo eu postei um memezinho que falava assim, procure saber das coisas, mas não muito, senão dá vontade de chorar. Mas nesse primeiro momento eu não tive coragem de pesquisar nada, eu não sabia nada e eu não quis. E quando que foi vez. a virada, assim, que você acha que a Isa falou, ok, vamos lá, agora eu já quero entender isso aqui, agora eu já quero pegar as rédeas desse negócio. Eu já achei a equipe que, né, lógico que a gente não tem intenção de falar de equipe, nem onde tratou, mas já achei a equipe que eu me identifiquei, que eu confiei. Que horas que virou essa chave, Isa? Eu fui na primeira consulta e eu fui junto com meu irmão e com essa minha prima. A gineco. Que é gineco. E que conhecia, né, o médico, o professor dela, confiava muito. E eu lembro que na consulta, quando ele saiu da sala para falar com a secretária alguma coisa sobre a prótese, porque ele falou, vamos fazer assim. A ideia era fazer uma cirurgia pequenininha, só um quadrante, porque era pequeno, teoricamente daria. A gente precisaria de outros exames, no final não foi nada disso, mas eu lembro que foi a primeira vez que eu chorei, que eu consegui chorar. Mas eu chorei, era como se fosse um pouco de alívio também. Porque ele me deixou muito... Esperançosa. Ele me deixou muito esperançosa. E eu gostei muito dele porque ele era totalmente baseado em evidência, né? Eu gosto dessa coisa. Então, assim, virava o computador para mim, mostrava os estudos mais novos. Eu não sabia o tipo histológico do tumor. Então, ele me deu muito mais luz, assim, olha, na sua idade é mais comum que seja isso, mas mesmo assim, se não for, a gente sempre vai ter alguma coisa para fazer. A gente vai resolver isso, tá bom? Vai resolver. E aí eu consegui chorar. Foi a primeira vez que eu consegui chorar. E eu cheguei em casa com um remedinho, passei na farmácia, né? Eu amamentava ainda. E aí eu passei na farmácia para comprar um remedinho para secar o leite. Porque ele falou assim, acho que vai ser importante, porque na cirurgia, quanto menos a gente tiver de interferência, vai ser melhor, né? E eu lembro que na farmácia, eu já estava tão mais esperançosa, desci sozinha. Meu irmão ficou no carro e eu comprei o remédio assim... Vamos lá. Vamos lá. Eu não vou nem pensar agora. E eu já tinha consciência, porque todo o tratamento do meu pai, todo esse sofrimento que também foi na época que minha filha nasceu, foi uma parte complexa, assim, da minha vida. Eu fui treinando muito, assim, sabe? Essa questão de inteligência emocional, me preparando. Porque eu acho que é uma das várias qualidades que a Isa tem, né? Mas eu acho que entre as várias qualidades que você tem, é esse teu equilíbrio que eu sinto, que eu acho que você passa pra tanta gente. Eu já, inclusive, passei as redes sociais da Isa para algumas pacientes minhas. Foi um pouquinho com base na Isa, no quanto ela consegue ajudar com o jeito dela, que também surgiu essa ideia do podcast, por isso que não tinha pessoa mais especial para começar esse podcast comigo, porque no fundo, a sensação que eu sinto que você passa para as pessoas é o que eu queria tornar mais amplo pra gente passar para mais pessoas, né? Ai, que gostoso. Eu sinto que você tem uma inteligência emocional, assim... Lógico que mesmo os inteligentes emocionais vão ter dias ruins, né? Então, claro. Dias talvez, assim, que daqui a pouco eu vou te perguntar também, quando que foi uma hora que você voltou a se desestabilizar de repente, mas eu acho que você é muito equilibrada, assim, sabe? Isso é uma coisa que eu fui conseguindo, porque eu não era assim. E exatamente esse era o meu pior defeito. Eu era muito desequilibrada. E quando eu tive diagnóstico, eu não perguntava assim, por que comigo? Eu juro pra você que eu pensava assim, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu falo muito isso. E eu sou qualquer pessoa. Então pode acontecer comigo. Mas por que agora? Eu tinha muito medo do agora. Eu falava, eu tenho só 33 anos, eu sou muito nova, meus filhos. Mas por que agora? E eu lembro que teve um ponto, assim, logo que eu fiz a cirurgia, que aconteceram algumas coisas, assim, e eu pensei, eu sei por que agora. Porque eu tenho o resto da vida, que eu espero viver muito tempo, para não carregar tanto peso desnecessário. Eu posso aprender com isso. E eu falava assim, eu fui criada numa filosofia espiritualista, né? Quando meu pai estava doente, eu lia muita coisa sobre o budismo, isso me ajudou muito. Então, eu buscava as coisas que me ajudavam. Aquilo que te dava segurança. O que me dava segurança. Então, assim, sem medo, sabe? O que me colocavam na frente, assim, eu encarava, lia, e o que eu achava mais interessante para mim, eu pegava muito aquilo e eu falei, eu vou ser a última pessoa a passar por isso. Eu sei por que agora.
Porque eu não preciso carregar esses pesos todos pro resto da minha vida. Porque em algum momento eu vou ter que me livrar disso. Assim, se isso aqui é pra gente evoluir, eu tenho certeza que isso é uma coisa que eu preciso tirar da minha vida para eu evoluir. E aproveitar o máximo, E né? aproveitar. Daquilo ali. Exatamente. Então, assim, esse foi um ponto, sabe, de virada. Nesse dia que eu fui comprar o remédio, nesse mesmo dia da consulta, eu já pensei, eu vou fazer essa história, vai ser diferente, assim. Eu sei que vai ser difícil, porque eu tenho medo, mas eu já senti uma esperança tão grande depois da consulta que eu consegui respirar e falar, não, vai ficar tudo bem. E aí, ali mesmo eu comecei a encarar tudo. Ali mesmo eu comecei a escrever. Escrever me alivia muito. É como se eu colocasse no papel a minha dor, e aí eu falava, ai, ufa, que bom. Só assim, agora eu já posso, não preciso carregar essa, já tá aqui no papel. Tipo assim, já tá fora de mim, entendeu? Tá na minha história, mas não tá comigo. Não tô carregando essa dor. Tá aqui. Eu volto pra ela, se eu precisar. E aí eu encarei assim, já avisei o Benjamin, ele não mamava mamadeira, não pegava mamadeira, e eu dei o último mamar pra ele. Eu lembro meu irmão falando assim, não precisa ficar chorando, não fica, sabe, assim, depois você pensa nisso. Ele falava, eu acho que assim, depois você encara isso que vai ter que voltar, vou ter que enfrentar. Mas foi leve, assim, eu olhei pra ele, falei, filha, a mamãe tem que tratar uma bolinha. Ele tinha 1 aninho, ia fazer, né? E ele olhava assim pra mim, e aí naquele dia eu comecei a escrever um diário, o que estava acontecendo, como eu estava me sentindo. Eu não sei porquê, mas eu tinha certeza de que aquilo ia passar. E depois eu ia olhar em tudo aquilo e falar assim, nossa, olha o que eu passei. Uhum. E aí eu lembro que no dia seguinte, não podia mais dar mamar, né? Se eu tomei o remédio, assim, o médico falou, você não pode ficar estimulando, né? E aí, minha mãe, eu falei, mãe, leva você a mamadeira pro bem. Aí ela levou, entrou no quarto, ele pegou a mamadeira, mamou. E nunca mais me pediu peito. Nunca mais. Ele vinha no meu colo e ele não fazia assim, ele não pedia, tipo assim, mãe, eu entendi, cada um faz o seu papel. E aí, assim, foi uma das coisas que mais me deu segurança, assim, não, vai dar certo. É porque você viu que ele, de certa forma, não sofreu, que eu acho que se você tivesse visto ele, de repente, sofrendo naquela transição, teria te doído bastante, né? Com certeza. Isa, deixar você tomar uma água... a gente já conversou algumas vezes, inclusive uma das frases que você fala bastante, e falou inclusive numa live que a gente fez, quando foi a inauguração do canal do YouTube de conteúdo técnico que eu tenho, e você prestigiou com uma live conversando sobre esse assunto, você trouxe uma frase que eu falo para todas as pacientes, que eu já peguei para mim, tua frase, que é: o câncer de mama é uma tempestade que não passa, vira depois uma garoa, e que você vai ter que aprender a viver na garoa. Então, com base na sua frase, que agora já é minha também, o que você acha que foi o mais difícil a hora que a garoa chegou pra você? A hora que tudo acabou, o tratamento grosseiro, é lógico que a gente sabe ainda que tem coisas do seu tratamento, e depois entra no segmento, e entra nos exames, que daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão de cuidado crônico e de exame sempre. Mas quando você viu assim que, ok, é como se tivesse chego no fim da linha, assim, o trem parou e tem que descer. Como que foi isso? Eu acho que as coisas mais difíceis do tratamento são a gente tentar se acostumar com tanta coisa nova em tão pouco tempo. Por mais que o tratamento seja assim, a quimioterapia, para mim, foi pior do que o câncer. Porque eu falava assim, é a quimio que me deixa sentindo doente. Eu nunca tive doente. Eu não tô doente. Eu tive câncer por 10 dias, que foi o tempo que eu fiz a cirurgia, do diagnóstico até a cirurgia. Então, eu falava assim, ele me visitou e foi embora. Quem me ensinou tudo isso de resiliência, de inteligência emocional, esse equilíbrio, foi a quimioterapia. A quimio foi muito pesada para mim, muito mais do que eu imaginava. Eu lembro que eu terminei a cirurgia e eu falei com um amigo, mas o pior já passou. Um amigo médico, né? E ele falou assim pra mim, Isa, deixa eu te falar uma coisa. O pior não passou. Não passou. O pior ainda vai chegar. Mas você vai passar. Você vai passar forte. Porque você é forte. Você ainda vai ajudar muita gente. Eu falei, mas como é que eu vou ajudar muita gente? Eu não consegui imaginar ajudar alguém tão fragilizada. E aí foi quando eu comecei a falar sobre isso.
E aí eu percebi que se você ajuda, a dor, ela diminui, assim, muito mais do que a metade, sabe? Ela vai diminuindo, porque só de você pensar que você está ajudando alguém que você nem conhece, uma palavra. Então, eu sempre falo, assim, as pessoas falavam pra mim, vai ficar tudo bem. A pessoa não tem poder nenhum de fazer ficar tudo bem, mas o fato de ouvir de alguém que vai ficar tudo bem ajuda. Uhum. E durante o tratamento eu tive muito isso. Então, é médico o tempo todo, exame o tempo todo, que é uma angústia, que você fica mal, entra na máquina, sai da máquina, sala gelada, sala quente, médico, tira a roupa, põe a roupa, exame, roxa, toda roxa, cabelo cai, olheira, machucado, mucosite, não come, médico de novo, uma injeção, tô com muita dor, outro remédio. Acabou. E agora? Eu falei, e agora? Ninguém vai fazer mais nada? Eu tô sozinha. Uhum. Tipo, vocês me deixaram assim, assim, acabou tudo. Agora que você tá inchada, careca, toda roxa, machucada, fragilizada, acabou, parabéns. Assim, eu falava, mas agora que tá ruim. Porque enquanto eu tava no meio da tempestade, eu tava com o olho fechado e segue. A hora que acaba, você para e fala, o que aconteceu aqui? Uhum. Sabe assim, a minha sensação, meu pai falava isso, não sobre a químio, mas ele falava brincando. Eu lembro que quando a enfermeira ligou a primeira vez para perguntar da químio, como você tá se sentindo? Eu falei, eu vou te resumir numa frase. Caí do avião e o trem passou por cima. É assim que eu tô me sentindo. E acabou. E depois que acabou, eu ficava pensando, meu Deus, mas agora eu não tô mais protegida. É uma sensação de insegurança, né, que dá. Completamente, porque eu pensava, durante o tratamento, eu tô com dor de cabeça. Eu não pensava, meu Deus, é um câncer na cabeça. Durante o meu tratamento, eu tinha a sensação de que a quimioterapia tava resolvendo tudo ali dentro. E ela que tava te causando, tipo, sendo avassaladora, te gerando um monte de sintoma, né? Isso, a culpa é dela, mas ela não vai deixar esse negócio aumentar. E quando acaba? Eu tô desprotegida. A primeira dor de cabeça que você teve depois um da quimio... câncer, é uma metástase. E toda dor na unha é um câncer. A dor na cabeça é outro câncer. Uma dor na perna, meu Deus do céu. Assim, e agora? E agora não tem nenhum exame para fazer? E não tem, não precisa mais. Agora você volta daqui 3 meses. Como assim eu volto daqui 3 meses? Eu voltava a cada 21 dias, sabe? Você me olhava e falava comigo. Foi a parte mais difícil. Eu tenho uma paciente muito querida minha que eu acho... Ela sempre... Eu falo, ela vai saber. Ela ouvindo esse podcast, ela vai saber que eu tô falando dela. Ela foi a pessoa mais pra cima que eu vi de todas as minhas pacientes durante o tratamento. E a maioria vai muito bem. A maioria, com raras exceções. Mas ela era, assim, otimista. Eu vejo muito do teu jeito com ela também, assim. Então, otimista e vai dar tudo certo. E ela vinha nas consultas maravilhosa e sempre animada. Às vezes eu tava chateada com ela me animava, eu gostava quando ela ia. De repente, ela tinha acabado e tava nesse aí. Vem daqui 3 meses. Ela veio uns meses depois. Ela entrou outra pessoa no consultório. Escuta aqui, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Porque, cadê aquela alegria toda dela? Falou, eu não me sinto eu. Eu não me identifico com as coisas que eu me identificava, eu não vejo alegria nas coisas que eu fazia, porque não me representa mais, e eu me sinto desprotegida. Então, quando você fala isso, eu acho que é tão importante pra gente... Com certeza, mulheres que passaram por esse diagnóstico, ou estão começando a passar pelo diagnóstico, ou estão quase finalizando seu tratamento e estiverem ouvindo esse podcast, elas vão se identificar com isso, porque é uma sensação de abismo, assim, de ok, agora todo mundo, realmente, antes você estava ali. É uma sensação de todo mundo tá me vendo o tempo todo, não vai passar nada aos olhos de todo mundo. Mas a hora que você tá todo dia voltando pra sua rotina, né, que não é mais a rotina de tratamento, é essa sensação de desproteger, né? E... Então, eu já sei a sua resposta, mas eu vou perguntar. Você é a mesma Isabela de quando tudo começou? Não, eu não me reconheço, eu não sou mais a mesma, eu nem sei quem eu sou. Eu criei um blog e os meninos que estão fazendo essa parte das artes, assim, falaram para eu escrever um texto. Quem é você? Eu fiquei horas e eu escrevo textos sobre todas as coisas. Que, inclusive, assim. um parênteses, seus textos são... maravilhosos. Depois todo mundo tem que ir lá no Instagram da Isa e fuçar os textos dela. Mas eu não conseguia me definir.
como é que eu vou me definir em uns 2 parágrafos? Quem sou eu? Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que, assim, a pessoa que entrou nesse tratamento era uma. Eu reconheço um monte de coisa que eu deixei no caminho propositalmente e que eu me forcei a deixar no caminho. E eu não sei aonde eu deixei tantas outras coisas, assim. E como é que chegaram tantas outras coisas? Eu não sei quem sou eu mais. Eu sei que eu gosto muito mais de mim agora, me respeito muito mais, tenho muito mais carinho por mim agora do que antes. Muito mais. Sou muito mais segura de mim agora. E quando acabou o tratamento, eu só queria voltar nessa parte, porque eu lembro que eu fui numa consulta e eu tinha 2 oncologistas, né? E aí tinha uma médica que era mais nova, assim, e que daí eu sempre começava a consulta com ela, então eu era mais leve para eu poder falar de vários assuntos com ela. E eu lembro que eu falei, mas eu não venho mais, eu não, o que eu vou fazer? Eu sinto um medo. Eu sei que você não tem visão raio-x, mas assim, só de você olhar e falar, mas tá tudo bem, eu já me sinto tão... Ela falou, mas você pode vir, não tem problema. Você vai vir só daqui 3 meses, mas se você se sentir assim, você pode vir. Eu tenho várias pacientes que vêm aqui só para eu falar assim, mas tá tudo bem. Não fez nenhum exame, é só conversar. É muito normal. Essa angústia do final, ela é muito, muito normal. E eu lembro de um poeminha que é muito bonitinho, ele casa muito bem aqui, que é assim: lentamente, a dor da gente vai secando feito roupa no varal. Às vezes, chove. E é tão bonito, porque é muito verdade, assim. A dor, a angústia, o medo, vão secando. Às vezes, volta tudo. Uhum. E eu já não me cobro mais de não voltar. Eu acolho o medo. Porque agora eu tô muito mais segura, com certeza. Com certeza é por isso. Com certeza é pelo meu contexto. Né? Como é que foi meu tratamento, qual era o objetivo do meu tratamento, como é que foi a cirurgia, então assim, né, como é que é o meu tratamento agora. Com certeza isso tudo me traz segurança, mas eu já não tenho mais medo desse medo. Eu acolho essa tristeza, essa angústia, esse medo. E isso é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam. Tem muito o desespero do começo. Uma paciente sua me mandou mensagem anteontem, eu conversei muito com ela. E tem muito o desespero do final. Porque as pessoas falam, nossa, mas não passa. Não, é outra dor agora. É outra angústia, mas existe ainda. E É a acho garoa. que vai existir para sempre. Às vezes chove. É a garoa. É uma garoa fina e ela molha. Se você ficar muito tempo na garoa fina, ela molha. Na chuva forte da tempestade, você fecha o olho e vai. Na garoa fina, se você tá andando, quando você vê, você tá toda molhada. Você nem percebeu. Mas é a garoa. E vai ser para sempre assim. Eu não me cobro mais da minha vida ser normal. No início, eu pensava assim, nunca mais vai ser o que era antes. Não, não vai. Não vai mais. Agora tem tantas outras coisas que vão fazer a minha vida ser, desculpa, muito diferentes. Muito diferente. Mas eu já não cobro mais dela. É um novo normal. E não é ruim. Não é ruim. Hoje, é que eu não gosto da ideia de romantizar. Porque eu sinto que as pessoas que estão passando pela dor... É muito difícil ver alguém falando que, mas passa, mas é leve. Chega a ser ofensivo, né? É ofensivo. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto de... Eu sinto como se alguém falasse pra mim durante o meu tratamento que você vai se sentir bem, você vai se sentir segura, forte. Eu falava, Mas você vai sair melhor você dessa. tá brincando comigo. Então, quando eu converso, eu tento, de alguma forma, explicar que é verdade. Você vai sair melhor. Você vai sair melhor. Tem um texto do Kafka que eu adoro e que eu mando para praticamente 100% das pessoas, que fala sobre a tempestade. E é muito bom, porque ele serve para qualquer tempestade da vida, não é só para o câncer. É que eu falo muito sobre o câncer, porque foi a pior tempestade. Mas ele fala que, às vezes, a vida é como uma tempestade de areia, e você não consegue abrir o olho lá dentro da tempestade. Dentro da tempestade não brilha o sol, não brilha a luz, só tem aquela poeira, e tudo que você pode fazer é se render à tempestade.
porque ela é muito mais forte que você. E isso acontece porque a tempestade não é uma coisa que acontece longe de você. A tempestade, ela é você. O que você pode fazer é andar a passos firmes e fechar os olhos por dentro da tempestade. E aí ele fala no final assim: uma vez amainada a tempestade, você nunca saberá se ela realmente cessou. Isso encaixa muito no tratamento oncológico. Por isso que eu acho esse texto tão perfeito. Você nunca sabe se acabou. O medo que a gente sente é disso não ter acabado. Disso voltar um dia. Eu não tenho medo de ter câncer de novo. Eu tenho medo de ter que fazer quimioterapia de novo. Eu tenho medo de passar pelo sofrimento do tratamento de novo. Uma vez amainada a tempestade, você não saberá se ela realmente cessou. E aí ele fala, mas uma coisa é certa. Quando você sair da tempestade, você já não será mais o mesmo que caminhou por dentro dela. E essa é a essência da tempestade. Transformadora. É transformadora. Não dá para eu... E ao mesmo tempo, não dá para eu falar para alguém isso. Só falar. Porque cada um faz o seu caminho dentro da tempestade. Porque a tempestade é você. É a sua tempestade. A minha não é mais forte e mais leve. Eu tive muito problema com isso. Eu fiz muito tempo tratamento psicológico porque eu achava que para mim foi muito mais fácil do que para as outras pessoas. Eu sofria muito com o sofrimento das outras pessoas. Então, quando eu estava na quimio, eu pensava, nunca vai acabar essa dor. Quando você está sentindo a dor, parece que ela nunca vai passar. Você nunca mais vai sentir o gosto da comida de novo. Nunca mais você vai ter fome e não vai doer para engolir água. Dá a impressão que vai ser sempre assim. Aí passa, daí você fala, nossa, passou. Aí já vem outra. E cada vez que vem, é mais difícil. Você fala, gente, o que está acontecendo? E quem nunca vai sair disso? Então, eu tinha esse sofrimento. Eu achava que para mim estava sendo muito fácil, porque eu podia comprar um remédio. Você tinha uma situação confortável. Porque alguém podia me ajudar a cuidar dos meus filhos. Então, eu ficava, e quem não tem nada disso? E aí, eu cheguei à conclusão, depois de muito tempo de terapia, que cada um tem a sua dor. A pior dor é a que dói agora. E é a tua. E é a tua dor. Então, cada um tem a sua tempestade. Mas uma coisa é certa. Você pode ter muito medo e não vislumbrar esse final da tempestade. Mas quando você sair da tempestade, você não vai ser mais a mesma pessoa. E essa é a essência da tempestade. E é muito transformador. Hoje, com este contexto que eu vivo hoje, me sinto bem, né? Tô curada, né? Ainda tô no meu período de 5 anos, no mínimo, né? Que eu sei, já coloco aqui na minha cabeça, são no mínimo 5 anos fazendo bloqueio e tal. Mas eu olho tudo que eu já passei durante o tratamento, estando bem hoje, se lá atrás fosse possível alguém me falar assim, você tem 2 escolhas. Ou você passa por tudo isso de novo para você chegar como você está hoje, com você, com a sua vida, fazer o que você faz hoje, ou você não passa por essa dor. E aí eu não sei como você vai estar lá na frente, de transformação, de resiliência, de inteligência emocional. Eu escolheria passar. Foi muito difícil. Eu nunca mais quero passar por isso. Mas a transformação ela é tão grande que eu não queria abrir mão de tudo, sabe? Que mudou com toda essa dor. Porque doeu hoje demais. você é muito... Como você falou antes, você se ama muito mais hoje, né? Eu me respeito muito mais, sabe? Eu tenho respeito por mim, assim. Eu me olho no espelho e eu não sou nem de longe. O meu corpo não é nem de longe o que eu tinha de sonho de ser há 3, 4 anos atrás. Sabe? Botar um biquíni. Eu olho e eu vejo os meus defeitos, mas eu respeito. Eu olho meu corpo e falo, cara, você é tão forte, sabe? Porque eu me sentia nada depois da químio. Era uma dor tão forte, assim, sabe? Assim, tanta cicatriz, tanta dor, tudo roxo, tudo machucado. E depois de 21 dias, eu estava me maquiando para fazer uma químio de novo. Eu ia arrumada, sabe? Falava, não, eu vou lá. Oi, bom dia para as meninas, abraço. Como é que eu tô sentindo isso agora? Se há 10 dias atrás eu achava que eu não ia conseguir levantar,
sabe? Meu corpo é muito forte, olha tudo que ele fez, sabe? Coitado, foi enganado, sabe? Teve um câncer? Teve. Mas olha o tanto que ele é forte, sabe? Então, eu me respeito mais, assim. Eu sou muito mais paciente comigo, com os meus processos. Eu não era assim. Falo que a maior lição de todas que eu aprendi foi ter paciência. Que era uma coisa que eu não tinha de jeito nenhum. E a gente brincava com esse defeito, sabe? Uhum. E acho que entra dentro das suas válvulas de escape, eu acho super importante a gente falar, até porque você ajuda tantas pacientes minhas também. As mídias sociais, né? Quando que você resolveu começar o teu Instagram? Porque foi ali que a gente se conheceu, né? Foi numa época que eu também estava ali no meu primeiro ano pós-residência, que estava fazendo um conteúdo técnico e foi assim que a gente acabou se encontrando. Quando que você resolveu usar a mídia social para contar a sua história e de alguma forma se aliviar? Você já falou que escrever para você era uma forma de alívio, né? Mas assim, essa exposição, como que foi isso? Então, eu já tinha Instagram, né? Mas era assim, era aquela coisa mais para os meus amigos. E eu dava aula numa faculdade de medicina, então tinha muitos alunos, né? As turmas eram grandes. E aí, quando eu me mudei de casa, que foi tudo junto, aliás, né? Assim, eu me mudei de casa, eu pedi a demissão da faculdade, porque ia ficar muito longe, eu não queria ficar o dia inteiro longe das crianças, não ia dar para eu ficar só meio período. Falei, chega, vou encerrar esse ciclo, que era uma coisa que eu amava fazer, mas precisava finalizar ali, né? E aí eu passei num pós-doutorado lá na USP e ainda era longe da minha casa. E aí já estava um pouco mais difícil, mas eu tinha meu horário, eu fazia do meu jeito. E aí eu sumi completamente do Instagram. Quando eu peguei o diagnóstico, eu sumi completamente. E alguns alunos me mandavam mensagem: Pro, cadê você? Você nunca mais apareceu, nunca mais a gente viu foto das crianças, porque eu postava. E aí, quando meu amigo falou isso pra mim, ainda vai ajudar muita gente, eu falei, mas como é que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer? Eu não tinha começado a quimio ainda, tava com cabelão. Meu primeiro vídeo é com cabelão, eu tava operada, e eu tinha tido uma infecção, e aí eu tava tomando antibiótico. E foi no primeiro dia que eu fui no onco. E quando eu fui no oncologista, que eu falo, ninguém quer precisar de um oncologista. Mas, assim, que bom que eu tive acesso àquela pessoa, àquele médico. E aí foi tão transformador para minha primeira consulta. Eu me senti tão segura, firme. E ele não foi romântico. Ele falou, vai ser difícil, mas, faz de conta que é uma ponte e você tem que atravessar. Você vai chegar do outro lado, mas você não tá sozinha. Pôs a mão no meu ombro quando eu tava saindo. Você não tá sozinha. Quando você precisar, a gente tá aqui, tá todo mundo aqui perto, tá bom? E aí eu me senti tão segura que eu falei assim, eu vou falar sobre isso. Porque eu tenho 33 anos, nenhum caso de câncer de mama na família, nenhuma das duas famílias, em nenhum parentesco, nem primeiro, nem segundo, nunca ninguém perto de mim teve câncer de mama. Eu nunca vi ninguém. Uma amiga da minha mãe, só. E eu me sentia muito sozinha. E foi isso que até... Que gerou o podcast. Que gerou o podcast. Que foi uma paciente que me falou isso. Eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém. Só que isso aconteceu comigo. E aí, quando eu fui nessa consulta que ele falou, e isso pode acontecer com muitas mulheres, porque o tumor fato mais prevalente, né? De você ser mulher... É o que basta. É o que basta. Eu falei, então, eu preciso falar sobre isso, porque eu tenho 33 anos e nenhum caso de câncer de mama. E é só o que a gente escutava, que eu escutava. Nenhuma campanha de Outubro Rosa nunca me tocou, eu nunca prestei atenção. E aí eu falei, eu preciso falar sobre isso, porque pode acontecer. E ele me contou a história de uma paciente que era jovem, com 28 anos, e que sentiu um nódulo e falou com uma amiga. E a amiga falou, imagina, na nossa idade não existe isso. E ela demorou meses para ir atrás, e quando ela procurou ele, ela estava num contexto metastático, já muito avançado. E aquilo me tocou muito, que eu falei assim, caramba, eu preciso falar. As pessoas precisam falar sobre isso. Elas precisam saber. Uhum. E eu procurava também nas redes sociais, porque eu não conseguia dormir, né? Eu ficava com medo. Então, eu procurava. Quando eu encontrava alguém que já tinha passado por isso, eu me sentia, parecia que eu fazia parte de um grupo. Assim, olha, você não tá sozinha, tem gente que tem isso também.
Eu falava, ai, meu Deus, sabe, ela tá bem, olha só, ela já passou. E eu vi o tanto que aquilo me ajudava. Daí eu comecei a falar. Então eu gravei o primeiro vídeo, olha, eu vou contar o que tá acontecendo aqui, né? Já operei, mas foi isso. Vou fazer quimioterapia, meu cabelo vai cair, eu vou cortar. E aí, naquele vídeo, eu recebi Tanto amor. tanto amor, assim, tanto carinho. Todo mundo, meu Deus, nossa, não acredito, Isa, tô aqui. E um monte de gente me mandou flor. E eu falei, caramba! Uhum. E aí, no dia seguinte, eu gravei. Gente, se vocês puderem falar uma coisa boa pra alguém, fala. Porque muda faz tão bem, né? tudo. E aí, eu comecei a postar sempre. E aí, eu comecei a mostrar. Porque as pessoas estavam preocupadas em saber. Mas eu tinha ali um grupo pequeno de pessoas. Que era mais um jeito também de eu contar pra todo mundo. Porque a gente tava no meio da pandemia, nunca ia encontrar ninguém. Você E aí saiu era do convívio, né? É isso. Então era um jeito meio que pra eu contar pra todo mundo, até a minha família mais longe, olha, eu tô assim. Então eu lembro que todo mundo falava assim: "Ah, Isa, a gente não se fala, mas eu sei como é que você tá". E aí você foi lá no médico, todo mundo sabia da minha vida, eu não sabia da vida de ninguém. Mas foi essa Nesse ideia. contexto, Era né, que só pra surgiu. mostrar um pouquinho e falar, gente, tá indo tudo bem, eu tô indo bem. Só que começou a virar uma coisa assim, nossa, como é que você tá conseguindo? Nossa, eu vejo o seu vídeo, eu fico tão mais leve. Nossa, você raspou a cabeça e ficou assim. Nossa, eu vejo quando você chora. Eu me identifico, porque às vezes eu me sinto triste. Eu falo, gente, mas ninguém fala assim, né? Tá todo mundo feliz. Eu sinto que só eu tô triste. E aí foi por isso que eu comecei a falar mais e mais. Mas até com isso eu tô tão tranquila. Assim, eu falo sobre isso. Não quero que essa seja a minha profissão, como eu falei pra já falou você. pra mim, aham. Mas eu falo. Uma paciente sua me mandou mensagem esses dias, eu estava indo no cartório. E aí ela me falou que ela procurou no Google, que foi quando eu postei esse meme, né? Falando, procura conhecimento, mas não muito, não dá vontade de chorar. E ela falou, eu procuro no Google, eu fico desesperada. Falei, olha, demorou muito para eu conseguir procurar alguma coisa sobre o meu caso. Eu não conseguia ler um artigo sobre um HER2. Com 33 anos, eu tinha desespero, porque se eu tivesse tido isso há 10 anos atrás, era um contexto completamente diferente. Eu só tinha medo dos artigos que tinham, que eram assustadores naquele meu contexto. E aí as coisas novas começaram a aparecer, eu comecei a ficar com mais... tem esses aqui, terapia-alvo. Ai, nossa, que bom, sabe, ler esse aqui. Só que demorou muito e eu não procurava no Google, eu procurava em artigo. E ela falou, você pode me mandar mas o que você quer saber? Eu até te mando, mas... Aí ela falou, tudo. Eu tô desesperada, angustiada, com medo, nervosa. Eu parei na rua, porque eu pensei, eu preciso ir no cartório. Mas eu posso esperar 5 minutos. Se eu conversar com ela 5 minutos e tentar acalmar ela, vai mudar todo o resto do dia. Assim, ela não pode esperar 5 minutos, entendeu? Eu posso esperar. E aí eu conversei com ela e aí ela falou que estava muito difícil. Eu lembro que eu perguntei assim, qual foi o pior dia da sua vida? E ela falou, nossa, nem lembro, passei por tantos dias muito difíceis. Eu falei, não é hoje. O pior dia da sua vida já passou e você tá aqui. Aí ela falou, nossa, não tinha pensado nisso. Verdade, já passei dias muito ruins, piores dias da minha vida já passaram, não é hoje. Então você vai passar. Só que tem paciência. E cada um lida de um jeito, né? Isso, mas às vezes, cada um lida de um jeito, mas às vezes quando a gente tem alguém que conversa, que mostra um outro jeito de pensar, fala, nossa, é mesmo, é um jeito. E o que eu sinto também é que a rede de apoio de casa, muitas vezes, não é a rede que consegue fazer isso. Não. E às vezes nem a gente como especialista. Por mais que a gente faça uma consulta que desenhe, explique tudo e dê segurança, que a gente consegue dar essa segurança. Mas quando chega em casa, às vezes aquela segurança vai pro ralo. Sim. E você quer buscar outras fontes, né? E nem sempre a rede de apoio consegue são, né? Muitos da rede de apoio são importantes, mas nem sempre eles conseguem ajudar do jeito que a pessoa que está passando por aquilo precisa ser ajudada. Eu acho que a rede de apoio dá um apoio. É um apoio. Olha, enquanto você está na sua tempestade, a minha rede de apoio fazia o quê? Eu cuido das crianças, eu ajudo, faço aqui a comida para todo mundo, eu vou trabalhar e aí dá para comprar o remédio, eu levo você no médico. A rede de apoio te apoia, mas ela não diminui a sua dor
da sua tempestade. Diminui as dores que podiam ser piores. Mas a dor lá de dentro, aquela dor, só alguém que entende, tá passando por aquilo, ou que já consegue. passou, que entende um pouco daquela dor. Porque a rede de apoio também sofre. Eles sofrem muito. Por isso que eu falo, quando eu consigo ajudar uma pessoa, Valeu a tipo, pena. essa pessoa. Poxa, eu tô com medo porque meu filho... Imagina o filho. Minha filha sofreu tanto, Pri. Tanto. Ela sofreu tanto. Ela teve que fazer terapia com 4 anos. Até hoje, se eu falo pra ela, ai, uma dorzinha de cabeça, se escapa na frente dela, ela tem tique. Ela fica... Sabe? Ela tem tique nervoso. Ela teve um problemão pra ir pra escola. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa com você. E eu sempre fui tentando ser mais leve com ela, sempre fui Poupar verdadeira. ela da maneira que fosse possível, mas não tirar ela daquilo que ela precisava viver, e não né? tem como. Ela me viu ficando careca. O cabelo era aqui, de repente ficou aqui, de repente careca, e de repente 9 quilos a mais, inchada e machucada. E dormindo o dia inteiro, não conseguia conversar depois das químios. Imagina pra ela, na pandemia, dentro de casa. Não tinha como E a fugir. minha mamãe tá estranha. E a minha mãe, o que tá acontecendo com a minha mãe? Né? Então, assim, a rede de apoio te apoia, mas ela sofre muito. Então, por isso que eu falo, quando você consegue ajudar uma pessoa, você tá ajudando a filha dela, o pai dela, a mãe dela, o irmão, o marido, todo mundo que tá ali, que também tá triste pra caramba por causa da situação dela. Então, quando eu tava bem, que eu descia, assim, passava uma maquiagemzinha. Todo mundo ficava bem. Ai, que bom, você desceu. Ai, sente, você vai comer alguma coisa? Ai, vou comer. Ai, que bom. O que você quer, sabe? Então, assim, tá todo mundo sofrendo. Porque, no fundo, quando você ficava bem, era o alívio de todo mundo, né? Era um alívio de todo mundo. Só que isso também era um problema. Porque eu tentava ser forte pra caramba, pra todo mundo não sofrer. E é esse o medo que a gente tem. Eu falo, eu entendo por que as pessoas não gostam de contar. Muita gente não gosta de falar sobre o seu problema e tá tudo bem. Esse foi o jeito que eu arrumei. De se aliviar, De né? me aliviar. Mas tem gente que não gosta. Por quê? Primeiro que a gente tem um pouco de vergonha, como eu falei. Não, isso todo mundo fala, não sei, eu sinto um pouco de vergonha. Tipo assim, o que meu corpo fez de errado? E a outra coisa é que se as pessoas ficam com pena de você, é quase que um atestado de que você merece aquela pena. Entendeu? Vocês estão com dó de mim. Tipo, eu mereço essa dó, porque assim, eu tô sensível, eu tô frágil, e pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que eu morra, entendeu? Então você fica com medo das pessoas terem dó, porque você se sente mais frágil quando as pessoas sentem dó. E daí você fica tentando ser forte Aí quando você você fica precisava de É isso. desabar. É Você fica isso. tentando ser forte. E eu lembro que duas químios, minha mãe ia pra minha casa, minha cunhada, ficavam com as crianças enquanto eu tentava dormir, porque é o que eu conseguia fazer. Eu tomava muito antialérgico, né? Porque eu tinha alergia, uma medicação da químio, então eu tomava muita, então eu ficava um dia inteiro dormindo. E eu tentava levantar e passar uma maquiagem, todo mundo falava, nossa, mas você não ficou com cara de químio, né? Eu fiquei com muita cara de químio. É porque ninguém me via sem cílios, sem sobrancelha. Porque eu sempre passava uma maquiagem. Porque quando eu me olhava no espelho, eu falava, gente, eu tô com muita cara de químio. A cara de químio é a cara doente, sem né? sobrancelha, sem cílios. É cara de doente. Eu nunca me senti doente, mas a químio me fazia me sentir aquela cara. Estou doente. Estou fazendo quimioterapia. Careca, com falha e machucada. E aí eu tentava passar uma maquiagem, descer. Eu lembro que eu descia a escada. Quando eu subia, e ainda fazia terapia, o coração fazia tu. Eu subia 4 lances, eu parava no meio da escada, respirava. Falava, gente, eu tô parecendo uma... Parece que eu tenho 80 anos, eu não consigo subir uma escada. Não conseguia. Imagina, subir com as crianças no colo, nunca, não conseguia pegar. Era sentada, só. E isso, imagina pra todo mundo que tava em volta. Daí, a última vez que eu senti isso, eu falei, mãe, ao invés de você vir pra casa, leva as crianças com você. Aí ninguém me cobra... Pra tentar ser forte. Pra tentar ser forte. E aí eu posso ser frágil. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu dormi 18 horas. Quem ficou comigo foi o Rafael, meu marido. Eu não sei se ele entrou no quarto, quantas vezes ele entrou pra ver se eu tava respirando ou não. Mas ele não me acordou pra eu tentar comer. Ele não me acordou pra eu tentar beber água. Ele não perguntou se eu queria descer um pouco. Ele deixou eu do jeito que eu precisava. Ele me respeitou. E eu lembro que 3 da tarde eu acordei e desci e falei, tô morrendo de fome. E eu só consegui comer coisa mais azeda, que era o único sabor que eu sentia. Então, assim, salada, coisa bem azeda.
E aí eu falei, vamos buscar as crianças que eu já tô forte. Assim, já tô forte. Vamos. Subi, deitei só um pouquinho, dormi até as 8h30. E aí ele deitou do meu lado e dormiu. E aí eu acordei, foi a vez, assim, que eu fiquei melhor mais rápido. Porque eu respeitei meu corpo. Porque eu falava, é isso que meu corpo precisa, sabe? Descansar. E aí foi uma outra coisa que eu falei também, logo no começo, assim. A pessoa que tá fazendo tratamento, ela não precisa comer. Sim, eu entendo do ponto de vista médico, né? Que você... E da família. Mas ela não precisa, ela só precisa respeitar o corpo dela, sabe? Põe a água, ó, tenta beber, que eu sei que é importante. Tem água aqui, tem uma fruta, tem um negócio, a hora que você se sentir à vontade. A hora que você quiser. Se você ficar 3 dias sem comer, você não vai morrer. Porque você não vai ficar 3 dias inteiros sem comer, sem beber nada. Mas só respeita. Porque é tão difícil, mas você tem que se esforçar. Eu lembro dessas frases, assim. Que é a frase de mãe e vó, né? É. Assim, o esforço maior é abrir o olho. É muito difícil levantar da cama assim, nossa, eu não acredito que eu tenho que levantar, sabe? Isso é um esforço para quem está fazendo quimioterapia. Só respeita. A pessoa sabe quando ela vai ficar com fome, com sede. Deixa tudo. Seja apoio. Você tem vontade de alguma coisa? Se você tiver, eu faço para você. Mas, sabe, não ficar... insistindo, né? Porque não dá fome. Dá muita náusea, se sente muito mal. Seu corpo sabe o que ele precisa descansar. Imagina o que está acontecendo lá dentro. E é por isso que eu comecei mais a falar, e cada vez mais, porque eu percebia que quando eu sabia o que estava acontecendo comigo, essa foi uma das ferramentas mais importantes que eu tinha. Entender a fisiologia, sabe? O que o remédio estava fazendo comigo, por que eu estava sentindo dor de estômago, por que eu tinha diarreia. Entender o que estava acontecendo lá dentro me fez muito mais forte, porque eu não tinha medo. Então, a ignorância, nesse sentido, deixa a gente num escuro do medo. Por que eu tô com diarreia? Ai, meu Deus, será que alguma coisa... Por que eu tô passando mal? Por que minha cabeça tá doendo? Por que eu só consigo dormir? E eu sabia por que eu tava dormindo com diarreia. Nossa, e isso era um alívio. E aí eu comecei a ensinar sobre isso. Fazer os videozinhos. Por que a quimio faz o que faz? Por que cai o cabelo? E é uma coisa que eu amo fazer. Ensinar. E aí é uma troca. Então, aproveitando, que era o próximo ponto aí da nossa conversa, falando um pouquinho sobre troca e sobre trabalho, fala como foi essa transição de carreira, porque você falou pra nós que você estava no teu pós-doutorado, que você tinha acabado de passar na USP, foi quando você fez o diagnóstico. Você pausou seu pós-doc, e eu, como sua super seguidora que sou, sei tudo da sua vida. Eu sei que você, logo que a tempestade passou, e você começou a sua garoa, você tentou voltar pro pós-doc. E você não estava feliz lá, né? Não. E daí, quer falar um pouquinho disso? Eu voltei, e aí a minha filha mais velha teve muito problema, como eu falei, né? Assim, ela ficava muito mal. E aí não tinha voltado ainda, as aulas não tinham voltado normais, não tinha nada normal. Tava tudo um novo normal, muito esquisito. E aí eu não estava conseguindo mais, porque assim, eu estava no laboratório com a cabeça em casa. E eu estava em casa com a cabeça no laboratório. Se sentindo culpada por estar com então, coisa atrasada. Então, eu me sentia culpada o dia inteiro, todos os dias. Todos os dias. Então, o tempo que eu queria, que eu tinha, eu queria ficar com eles. E aí, eu tentava ir no fim de semana, que era o tempo que o Rafael estava em casa. E aí, ou não estava o pai, ou não estava a mãe. E aí, nos processos de pesquisa do laboratório, eu já não estava me identificando mais. E não era algo que te dava alegria? Não estava assim. mais assim. Eu amava o que eu estava descobrindo. Que eu adoro ciência, eu adoro. Por um minuto olhar no microscópio, assim, ser a única pessoa do mundo a saber o que está acontecendo, sabe? Uma coisa nova. Isso é muito legal da ciência. E a ciência que está ali, assim, aquilo existe, assim. Você tem que explicar, você não tem que querer que o negócio seja como você pensava. E também isso é uma coisa importante que me fez ter muita resiliência, assim, porque eu falo que a ciência, às vezes, dá certo. Os experimentos, às vezes, dão certo. Maioria das vezes, não. E aí, eu já não estava mais nessa vontade, sabe? Eu já não tinha mais esse brilho, assim. E aí, eu percebia que, quando eu estava no laboratório, eu estava com a minha cabeça em casa. Quando eu estava em casa, eu estava com a minha cabeça no laboratório. E eu comecei a ficar mal, porque eu falava assim...
O meu tempo fora de casa, ele tem que valer muito a pena. Porque você tá deixando... É porque é diferente da mãe que precisa sair pra trabalhar, Isso. naquela carreira, o nenê já tá maior e já tem que Isso. voltar, que já gera culpa ali, Não, né? Num não, contexto... assim, a mãe nasce a culpa. Meu irmão fala assim, nasce a culpa e a mãe cresce em volta da culpa, entendeu? A mãe tem culpa... Se a mãe sai pra trabalhar, ela tem culpa. Se ela fica em casa, ela tem culpa. A mãe sempre se culpa. O meu contexto de culpa ainda era diferente, porque eu tinha dó das crianças. E porque ela tava passando, né? Maria Flor tava Era passando isso. por um momento em que ela precisava se sentir segura com você perto dela. E Era daí você isso. se sentia ainda mais culpada Era isso, por estar muito. com ela... E deixar ficar ela, longe. né? E aí eu ficava assim, gente, o meu tempo tem que valer muito a pena. E não tava valendo, não porque não valia a pena aquilo que eu tava fazendo, mas é porque eu não tava fazendo com tudo que eu podia. Eu lembro que no meu doutorado eu fiz 6 projetos diferentes. No pós-doc eu tava fazendo 2 coisas diferentes e eu não tava conseguindo. Não tava rendendo. Não rendia, porque eu tinha que voltar a tentar levar a Maria Flor na escola, que entrava às 2 da tarde, porque era um período completamente diferente. Ela chorava por 1h30 para entrar na escola, grudava em mim, pedia pelo amor de Deus. Eu falava, não, isso não pode estar acontecendo. Então eu sofria demais longe. Falava, não tá dando certo, porque esse meu tempo fora de casa não tá valendo. Era 1 hora quase para chegar, 1 hora para voltar. Eu ficava muito tempo no caminho, um pouco de tempo lá, tudo tinha que ser corrido e não pode ser assim. Porque às vezes eu chegava e eu trabalhava com animais, né? Com ratinho, camundongo. E aí são seres vivos, né? Se não, Que não dá pra ser de qualquer jeito, não dá, né? não é chegar lá e escrever, é respeitar o animal, é esperar o tempo dele. E às vezes não tinha tempo. E aí ficou muito confuso. Eu falei, eu não vou conseguir. Eu vou dar um tempo, porque eu tive que pesar, assim, naquele momento, o que era mais importante pra mim. E eu podia fazer essa escolha. Eu tinha condição de fazer essa escolha. E aí eu conversei com meu marido, ele falou assim pra mim, olha, eu não ia falar nada antes. Porque ele não queria ser a pessoa que tava te... É, porque você tinha que chegar a essa conclusão. Mas se você quiser dar uma pausa, eu acho, na verdade, que você merece. Porque desde quando você estava grávida da Maria, que as coisas nunca mais ficaram calmas. Que daí veio tava grávida dela, meu pai ficou doente, ela nasceu, aí meu pai começou o tratamento. Na semana que ela fez aniversário de 1 aninho, eu defendi o doutorado, meu pai faleceu. Foi tudo junto. Aí eu comecei a dar aula, e aí eu ficava o dia inteiro, e aí o Benjamin nasceu e ficou internado. E sabe assim, foi tudo. Ele falou, eu acho que você merece uma pausa. Sabe assim, um dia você fala assim, eu vou deixar as crianças na escola e vou fazer nada. Agora eu vou ler, vou fazer nada. E aí, assim, um total de 0 dias eu consegui fazer nada, né? Aí eu escrevi um capítulo, um artigo e comecei a pensar em outras coisas, mas isso me faz bem. Que são projetos que fazem você... Né? Porque você tá toda feliz, daqui a pouco eu quero que você fale um pouquinho até para as pessoas te acompanharem teu projeto novo. Mas acho que te motivam, né? Até porque a gente é bem parecida, a gente já brincou, já falou sobre isso, né? Em outros momentos que a gente pôde conversar, parece até que a gente é meio irmã. Então, porque a gente não sossega, né? Assim, sempre tem alguma coisa, mas isso me move. Saber que eu tenho alguma coisa, assim, quando eu fiquei um tempo parada, falei, agora eu não vou fazer o pós-doc e eu vou fazer o quê? O que eu faço agora da minha vida? E enquanto eu não achei um caminho, um nicho ali, mas o que eu posso fazer com os meus interesses? Olha os meus interesses. Maternidade, ciência, fisiologia, né? Neurociência. Adoro fazer as coisas na minha casa, tipo... Pintar a parede, Você já pintou algumas paredes nesses 2 anos. Um monte de parede, lixar um banco, fazer, sabe assim... Artesanato. Faça você mesmo. Adoro costurar. Eu adoro fazer exercício. Amo ler, adoro escrever. Como é que eu junto todos esses interesses que parece que não tem nada a ver uma coisa com outra? E aí eu entendi uma coisa, assim, que foi o ponto de virada, assim, dessa mudança mesmo. Tudo isso eu só consigo e só gosto porque tudo de alguma forma me mostra quem eu sou. Quando eu tô na costura é porque eu gosto disso. Planta, que eu amo amo planta. E planta me ensina muito, assim, sabe? Porque... Quando a folha tá feia, eu não tenho que tirar. Eu achava que a orquídea tava morrendo a folha, eu ia lá e cortava. Não, minha vizinha que gosta de orquídea me ensinou. Não, a folha feia tá dando suporte para as folhas novas que estão nascendo. Ela sabe a hora que ela tem que morrer, que ela tem que cair. Você tem que ter paciência.
Porque a planta fica feia antes de ficar bonita. E as coisas começaram a fazer... Sabe assim, umas ligações assim que eu adoro filosofia? E eu amo quando a fisiologia explica a filosofia, né? Falo muito disso, assim... Porque neurociência explica muito esses pensamentos que a gente... E o comportamento, né? Você tem feito alguns vídeos muito legais agora, recentes, que você tá mudando. Comportamento. E explica muito essa filosofia, assim. Então, na verdade, todas as coisas, elas têm tudo a ver com o meu autoconhecimento. Então, todas essas coisas sou eu. E aí, agora eu comecei a pensar num jeito de fazer todas essas coisas fazerem sentido, né? E que você inaugurou, acho que faz uns 10 dias, né? Uma semana, o seu blog. Quer falar dele um pouquinho? Tem bem pouco tempo, na verdade. Era pra ser antes, né? Que tava pronto, só que daí eu aprendi durante esses anos aí que as coisas não acontecem como a gente quer, né? E aí, tinha uns errinhos lá. A ideia do blog é mais pra eu conseguir colocar os textos que eu gosto muito e que no Instagram, hoje em dia tá tudo muito rápido, é tudo muito fugaz, assim. Porque é uma coisa que você postou hoje, mas... Amanhã já não tem mais. Só se a pessoa for procurar, né? Os meus textos, quando eu vejo assim, fulana começou a seguir, 80% das pessoas são mulheres, né? Fulana começou a te seguir, aí começa a ver assim, curtiu seu vídeo desse, raspando o cabelo, não sei o quê, nanana. Aí eu falo assim, essa pessoa chegou aqui por causa do câncer de mama, né? Assim, 30 textos. Curtidas. Então a pessoa tá procurando ali, mas são poucas que fazem isso. Quem faz isso é porque tá procurando ali, né? Tem foto com texto e não dá pra saber que tem texto ali. Eu falei, não, preciso concentrar tudo num lugar onde a pessoa entra e ela consiga ler todos navegar os textos. Ali na tua história, navegar nos sem textos. essa coisa de ter que ser rápida. De ter que falar em 5 segundos pra pessoa ficar interessada. Ai, você se interessa se quiser, sabe? Eu não tenho muita paciência. Tem que pensar o que eu vou falar, como é que eu vou falar pra pessoa ficar interessada. Ai, gente, o blog é sobre isso. Tem aqui neurociência, maternidade, sobre planta, fisiologia. E eu escrevo. E eu gosto de ser prolixa, eu gosto de falar. Não tenho essa coisa de ser muito rápida. Eu não consigo ser muito. Não sei se você percebeu que eu gosto de falar. Eu já sabia. Por isso que eu te convidei primeiro. E aí o blog é sobre isso, assim. E aí eu tô criando... Não falei isso pra ninguém ainda. É a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Então... Spoiler no nosso podcast. E eu tô construindo uma mentoria que é sobre saúde física e mental, assim. Inteligência inteligência emocional. Mas é a neurociência da felicidade e do bem-estar, assim. Pra você entender como é que o seu cérebro sente felicidade, a tristeza, tudo, né? Então, assim, é fisiologia, neurociência, ciência explicando sentimento. Então, por isso que é ciência e afeto. Que, aliás, se eu não me engano, foi uma paciente sua. As minhas pacientes. Sobre ciência e afeto, assim. E aí eu falei, nossa, que interessante. Meu oncologista falou, isso é muito interessante. Porque, olha só, ciência, ela não tá nem aí pra sua opinião, né? A ciência é isso. Ah, mas eu não concordo. Ai, que pena. Mas é isso, entendeu? Não tá nem aí pra sua opinião. É isso e pronto. Porque tá ali, provado, com 10 mil mulheres em 8 anos fazendo aquilo. Ai, não concordo? Não concordo. Que pena. 2 trabalhos. Discordar e depois concordar, entendeu? Mas o afeto, não. O afeto tá totalmente aí pra sua opinião, né? Quer saber da sua história, quer ouvir você. E quer falar de sentimento. Daí, nessa hora, não tem muito que a ciência... Né, assim, eu falo bastante de neurociência, mas tem uma hora que é lá de dentro, que veio né? o sentimento, né? É o sentimento. E é por isso que eu comecei com essa história de ciência e afeto. E... Nossa, tinha tanta coisa mais pra querer falar com você, mas a gente tá quase chegando no fim. Mas tem três momentos aqui que eu não quero pular. Apesar de a gente vai pular algumas coisinhas. Eu sei que a sua paixão pela escrita veio do seu pai, né? Que você já falou isso lá, e enfim, que ele escrevia, você aprendeu com ele a gostar de ler, a escrever. Como foi viver tudo isso sem ele? Nossa, eu encontrei com a Mari, Anjo Rosa, esses dias. E aí eu peguei ela no hotel dela e fui até um hospital, que ela ia fazer uma ação lá, e depois voltando, eu falei pra ela, você percebeu quantas vezes eu falei do meu pai hoje já? Ela falou, nossa, muitas, né? Eu não sei, eu falo dele muitas e muitas vezes, é muito presente na minha vida. Por isso é verdade, né? Morre quem é esquecido. Meu pai tá o tempo todo comigo, o tempo todo.
E essa coisa da escrita sempre, eu tenho um caderno lá que ele deixou, ele estava fazendo tratamento e ele escreveu algumas coisas e tá lá em casa. Minha mãe me deu. E aí eu vejo, assim, ele gostava de fazer poema. O primeiro livro que ele me deu foi da Cora Coralina. E aí eu adorava, eu brincava quando era criança de escrever. A Maria Flor faz isso, é muito bonitinho. O Benzinho ainda não, porque ele é muito pequenininho, né? Ele gosta de historinha, mas ela gosta de escrever. E aí ela fala, mãe, eu vou escrever um livro. Aí ele escreve um livro de 2 páginas. E eu me vejo nela, eu fazia exatamente isso. Eu fazia um livro, eu grampeava, fazia para virar um livro mesmo. Meu pai lia e me dava ideias dos livros e eu sempre gostei de escrever. Só que isso aumentou mais durante o tratamento, assim. Porque Foi sua válvula de escape. foi a minha válvula de escape. E aí eu escrevo o texto, daí eu paro um pouco, daí depois eu volto nele, 2 dias depois aí eu mudo uma coisinha ou outra. Mas é sempre com alguma coisa que eu tô sentindo muito mesmo. E aí eu comecei a postar e as pessoas começaram a falar, nossa, é isso que eu sinto. Eu não conseguia colocar em palavras, assim, explicar, mas é isso. E aí eu penso que, na verdade, essa angústia a gente tem as mesmas angústias. Todo mundo, que pelo menos, né, nesse contexto, todo mundo tem as mesmas angústias. Mas Tem cada um outra lida de um jeito coisa. diferente, né? E às vezes a gente não consegue colocar pra fora. Por isso que eu Você falou uma consegui. frase um dia que, às vezes, esses tempos que a gente tava conversando, que é a segunda frase da Isa, que já tá guardado, mas eu não lembro exatamente como você falou, mas era algo do tipo, tem dias que eu nem sei o que eu sinto. Você me falou isso esses dias, né? É verdade. Quando você me mandou A notícia do podcast. do podcast. Eu tava triste aquele dia. Eu lembro que a gente chorou nas duas. Chorei, gravei um áudio chorando, né? Com voz embargada. Eu tava triste, mas eu não sabia por quê. E aí eu chorei. E é tão gostoso, porque eu não chorava, sabia? Eu não chorei nem no velório do meu pai. Mas não é porque eu falava assim, ai, não vou chorar. Eu não consigo chorar. Não consigo, não é tudo que me faz chorar. Eu não consigo, sabe? Assim, agora eu sou muito mais chorona, eu fico emocionada, eu choro. Mas eu não sou muito assim. Eu agora estou muito mais. Mas aquele dia eu tava triste. E é isso que eu falo, assim, não sei, mas eu não sei por que eu tô triste. Daí eu paro e penso um pouco, o que tá acontecendo? Todas essas coisas que aconteceram na minha vida foram perto de alguma data importante, sabe? Então, assim, meu aniversário, o aniversário da Maria Flor, do Benjamin, o diagnóstico. Eu terminei aqui pertinho do meu aniversário. E essas semanas atrás eu tava muito angustiada. E eu falei pro Rafael assim, eu não sei explicar, mas eu acho que eu vou precisar de ajuda. Que isso é uma coisa também que me fez muito bem, sabe? Precisar Aprender de ajuda e pedir a aceitar ajuda. Sabe? Quando eu tava agoniada no início do tratamento, eu falei, eu não vou conseguir sozinha, não. Não vou conseguir. Liguei pro médico e falei, eu estou muito triste, eu não tô conseguindo, só choro. Teve um pouquinho antes da cirurgia, porque eu não sabia ainda o dia que ia ser cirurgia, eu só chorava, não conseguia comer, eu tava triste. Falei, eu não tô conseguindo sozinha. E aí foi quando ele me falou, então vamos tomar um remédio e tal. Nossa, foi tão bom pra mim, sabe, assim, ficar livre de preconceito. Falei, eu preciso dessa ajuda agora. Já nem tô tomando mais. Que eu acho que é um pouquinho da nossa personalidade, né? É. Que a gente é bem parecida nisso também, assim, de tipo, tá, daqui que eu faço, daqui que eu resolvo, então. Ai, daqui. Assim, você quer fazer do seu jeito? Faz você, né? Mas aí eu comecei a aceitar mais, sabe? E a tristeza também. E agora eu tenho essa coisa, assim, eu tô triste, mas não sei por quê. Nesse dia eu falei pro Rafael, ele falou, mas o que você tá sentindo? Eu falei, não sei, eu tô com pouca paciência pra conversar, não sou assim. E autoconhecimento é muito legal por isso, assim. Eu tô percebendo que eu tenho alguma coisinha diferente. Antes que isso vire uma coisa maior, você já resgata eu quero e resolve. ajuda. Eu já quero. Eu acho que eu vou. Aí liguei pra psicóloga, falei, vamos voltar a fazer terapia, que eu tinha parado. E aí eu falei assim, acho que eu vou ligar pro médico, que eu vou marcar com um psiquiatra pra tomar um remédio. Ele, mas calma, volta a fazer terapia. Eu não tô com paciência. Ai, contar tudo de novo. Vai demorar um tempo pra eu chegar nesse ponto, sabe? E aí ele falou assim, eu sei por que você tá assim. Porque tá chegando seu aniversário. Eu falei, nossa, não tinha pensado nisso. Acabou a tristeza, assim. Mas agora eu fico o tempo todo, assim, sabe? Tem alguma coisinha que eu falo assim, mas o que será que eu tô sentindo? E aquele dia eu tava triste. Mas não sabia por quê. Mas eu nem tenho que nomear todas as coisas. Eu tô só sentindo, deixa eu sentir, depois eu penso. Entendeu? Então agora eu tenho mais paciência comigo, com os meus processos.
Dá vontade de chorar, eu choro. Não é sempre mesmo, sabe? Mas eu fico mais leve, assim. E aí, meu Deus, não sei o que eu tô sentindo. Porque, assim, pra ressignificar, que é uma das coisas mais importantes que eu fiz, assim, ao longo do meu tratamento, a gente sente. E você só consegue ressignificar o que tem um significado. Então, você precisa se conhecer. Precisa parar pra se conhecer. Só que pra você dar um novo significado, ele tem que existir, já tem que ter um significado. Para você nomear ou renomear um sentimento, ou saber como que você vai lidar com aquilo, você precisa saber o que é que você está sentindo. E às vezes a gente não sabe. Não é sempre que a gente sabe. Às vezes é só uma angústia, assim, que volta, sabe? Ah, mas você tem que deixar isso para trás. Mas passou. Mas aconteceu. E nunca vai sair Apagar. da neve. Não vai. Principalmente porque foi uma coisa muito pesada. Muito pesada. Então, assim, é uma memória que foi criada que ela não vai sumir. E continua sendo uma dor mesmo, que é amena, né? Muita, porque eu me olho no espelho todo dia. É. E o meu cabelo tá de um jeito que agora tá bom. Tá agora lindo. eu tô gostando. Porque agora foi a primeira vez que eu cortei o cabelo, que era como eu tinha a sensação assim, eu quero cortar pra parecer que eu cortei. E não que ele está crescendo a partir da careca. Quero um ele corte. Né? Que chega no salão e fala, eu quero um corte. Isso, eu quero assim, você cortou o cabelo assim, é um corte. Porque antes ele tava crescendo. Você tava tirando as pontas, a partir de uma né? careca. Uhum. Que eu não tive problema nenhum com ela. Mas eu não quis ela. Eu não desejei aquela careca. Uhum. Então, uma vez meu marido falou, Isa, mas você pensa muito no câncer. Meu irmão fala isso, mas não fala mais disso, esquece isso. É impossível, por muitos motivos. Primeiro, porque eu me olho no espelho todo dia. E eu tenho 2 mamas com cicatrizes imensas. E porque eu não sinto nada. Quando eu deito, eu não sinto nada. Eu sinto uma bola aqui. Eu já tô acostumada com isso. Um buraco aqui. E dor. E eu me olho e eu tenho cicatriz. E meu corpo não tá normal. E eu tenho 35 anos com um corpo, né, uma fisiologia de 60, que nem a minha mãe tem o estradiol que eu tenho, quer dizer, que eu não tenho, né? Assim, na menopausa, com 35 anos, completamente, com dor em tudo, em todas as articulações, em todas, me cobrando para fazer exercício todo dia, tipo, essa é a minha parte, isso eu tenho que fazer por mim. Então, assim, por mais que esteja... Não tem como não falar disso e fingir que nada aconteceu, né? A minha porque vida só é do jeito que ela é porque Uhum. aconteceu isso. Sim. Tá certo que não é só coisa ruim, mas é só porque aquilo aconteceu que tá do jeito que tá, entendeu? Não dá pra não falar. Eu nem quero não falar. Acho que é o que você já falou algumas vezes. Não é fingir que não aconteceu e não falar, mas não tornar isso a sua motivação da vida daqui pra frente, né? É isso. Pra finalizar, vai ser um quadro de todos os nossos episódios aqui. Ah, meu Deus, e eu não tô sabendo. Não tá. Porque você é minha cobaia, né? Do começo. Cobaia não, porque cobaia morre. Não, então não. Ai, socorro, não. A cobaia morre. Para, só as tuas. A cobaia a gente mata pra ver então, o que você é meu, como que fala? Você é o meu... O que eu posso ser? Um modelo? Você é meu modelo. Um modelo experimental. Você é meu experimento. Um experimento. Ó, a cientista aqui me falando. Eu jamais teria pensado nas cobaia morrendo no final, porque ela é muito cientista. A gente, né, faz o experimento, depois a gente tira o cérebro. Ai, né? Jesus, eu convidei uma cientista no começo, socorro. É um quiz de respostas rápidas. Ah, Deus, eu não sei. Então, são 4 perguntinhas que todas vão ter que responder. E é bate-pronto, uma palavra, tá? Antes da gente finalizar. Então, eu quero que você me responda um medo. Sofrer de dor. O que o câncer significa pra você? Mudança. Carreira. Tem que ser em uma palavra? Assim, uma frase. É uma motivação, né? É um motivo. Agora tá bem dividido. Então, é um motivo e agora tá entrando a ação nesse motivo. Então, assim, é uma virada. Uma motivação que eu tô buscando ainda. O seu maior sonho daqui pra frente.
A gente tem vários, né? Mas aquele que você tem, assim, que tipo... Meu sonho. Eu posso falar uma coisa assim, porque assim, eu tenho muitos e não necessariamente relacionados com o câncer de mama. Então, eu vou falar sobre o câncer de mama porque, né, o que a gente tá fazendo aqui, mas um sonho muito grande mesmo que eu tenho é que as pessoas compreendam mais os processos, todos, principalmente os pacientes. Os processos fisiológicos, patológicos mesmo da doença. Por isso que eu queria tanto ensinar, porque é mesmo, assim, quando a gente aprende o que está acontecendo, o medo diminui muito, assim. Então, eu tenho um sonho que as pessoas, elas tenham acesso à informação correta, sabe? Educação. É educação, assim, dos processos, sabe? Baseada nos processos, porque ainda é um tabu muito grande por pura ignorância. As pessoas sofrem por pura ignorância, assim, de todas as partes. Esse é um dos pilares, assim, do projeto da ONG, do Por Minhas Mamas. É levar informação educacional para pessoas leigas. Eu acho que esse é empoderar as pessoas com informação, né? Empoderar com informação. Porque dá poder mesmo, quando você sabe o que está acontecendo. Eu ouvi muitos tratamentos alternativos ao longo do meu tratamento. Pessoas tentando me convencer sobre a minha culpa de ter tido câncer supernova. É que assim, de verdade, isso não me afeta muito, porque Mas eu se fico pega com uma pena. pessoa que... E mesmo assim, quando eu olhava algumas coisas, eu falava, nossa... Será? Não, será? tinha uma dúvida, né? Ai, não, nada a ver, sabe? Então, você imagina quem não sabe, quem não conhece, quem não sabe o quanto que fica mais vulnerável a partir, sabe, de outras opiniões, assim. Esse é muito triste. Sua mensagem final pra gente finalizar esse primeiro episódio do nosso podcast maravilhoso. Que começou com tudo, uma estreia linda. E eu quero que você deixe sua mensagem. Eu quero que todo mundo leia o texto do Franz Kafka. Quero, porque a vida é uma tempestade mesmo. E a gente não precisa pensar em sair da tempestade ou deixar os dias ficarem claros ou querer que, sabe, sempre brilhe o sol e que os dias estejam lindos, porque não vai estar. E se não é o câncer, é outra coisa, é a vida. A vida é uma tempestade e a tempestade é você. Então, enquanto você estiver no meio da tempestade, porque muita gente que vai ouvir a gente, ver a gente, está passando pelo tratamento, a minha mensagem final é: o que você pode fazer é se render à tempestade em alguns momentos. Se renda à tempestade, caminha em passos firmes. Estou aqui parafraseando Franz Kafka, né? Mas quando a tempestade passar, você não vai ser mais o mesmo que caminhou por dentro dela. E essa é a essência da tempestade, de qualquer tempestade. E a vida é assim, ó, uma camada de coisas ruins, uma camada de coisas boas. É isso. Não tem como fugir, assim. Vai passar. Vai passar. A frase que eu nunca imaginei que eu fosse tatuar na minha vida alguma coisa, porque não combinava muito comigo, mas aqui tá escrito em latim, né, que eu pensei que é uma língua morta, que não vai mudar, mas é unum diem durante, e a tradução é efêmero, que as coisas passam, porque eu não queria escrever tudo passa, mas é isso, tudo passa. Mas quando eu leio aqui, eu gosto de pensar assim, até numa tradução para a frase, mas assim, ó, a duração de um dia, dura um dia. Então assim, hoje não tá tudo bem, e amanhã vai estar diferente. Vai passar. Acolhe o medo, a angústia, aprende alguma coisa com isso e vai passar. Vai passar. Ai, foi muito bom. E a gente nem chorou. Não, mas a gente se comportou. A gente se comportou. Obrigada, viu? Amo você. Você é um presente na minha vida, já te falei. Obrigada. E tô muito feliz que a gente tenha estreado o nosso podcast tão especial com a tua história. Obrigada. Você, pra mim, é exemplo de vida e muita vida. Ai, que e eu bom. espero que a tua história impacte positivamente a vida de tantas mulheres, como você impacta a minha. Ai, que amor, obrigada, te amo. Eu quero muito que você consiga tudo que você planeja, porque você pode ter certeza disso que a gente falou antes, assim, quem tá sentada do lado de cá precisa de alguém que tombe assim pra frente, sabe? Sabe, que
que tem a linguagem que não é só verbal, assim, é o acolhimento. E você faz isso, porque suas pacientes todas falam sobre isso. Porque eu falava isso para os meus alunos, né? O paciente que senta ali na tua frente, ele é o maior amor da vida de alguém. Ele é uma pessoa desconhecida para você, mas ele é o maior amor da vida de alguém, igual eu era o maior amor da vida dos meus filhos, assim. Então, quando você pensar que você está impactando uma pessoa, você pensa que você está impactando o maior amor da vida de alguém, e isso faz toda a diferença. E você impacta os maiores amores da vida de muitas pessoas. Então, continue. Por favor, continue. Obrigada. 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 Eu quero agradecer os nossos patrocinadores e apoios. Quero dizer que tudo que a gente falou aqui é a opinião de duas mulheres, com suas mamas e suas histórias. É a Priscila e a Isabela. Então, não necessariamente vai ser o que os nossos patrocinadores e apoios pensem, e talvez nem tudo que a gente fala aqui vai se encaixar para quem está ouvindo, mas a gente espera de coração, e eu espero de coração que esse projeto impacte a vida de pessoas. Obrigada e até o próximo episódio. Obrigada.